Você já pensou que o livro considerado sagrado por milhões descreve um Deus que ordena massacres, conquista violenta de terras e submissão de povos inteiros? Essa é a provocação direta, cortante e incômoda feita por Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais vivos do século XX e XXI, com a frase: "A Bíblia é politeísta, com um Deus guerreiro exigindo genocídio." Essa frase não é uma hipérbole nihilista. É uma observação histórica e textual, feita por alguém que estudou profundamente os mecanismos de dominação ideológica ao longo dos séculos, inclusive aqueles embutidos nas páginas da própria escritura. Chomsky não ataca a espiritualidade individual, mas escancara as contradições morais, políticas e teológicas contidas em um dos livros mais influentes da história humana. Nos próximos minutos, você vai acompanhar 7 reflexões impactantes, com exemplos concretos, sobre como a Bíblia, longe de ser apenas um livro de amor e salvação, também carrega dentro de si o DNA do tribalismo, da violência institucionalizada e da guerra sagrada. Este conteúdo não é uma negação da fé. É uma exigência de lucidez diante daquilo que muitos aprenderam a venerar sem questionar. Contextualização da vida de Noam Chomsky. Nascido em 1928, nos Estados Unidos, Noam Chomsky é considerado o pai da linguística moderna. Mas seu legado vai muito além da linguagem. Ao longo das décadas, Chomsky se tornou uma das vozes mais lúcidas e radicais contra o imperialismo, a opressão e a manipulação ideológica, incluindo aquela promovida por instituições religiosas. Em sua obra política e filosófica, ele denuncia a forma como a religião organizada, os governos e a mídia fabricam consensos e justificam a violência, sempre em nome de alguma autoridade superior. Principais obras e feitos de Noam Chomsky. A manipulação do consentimento. Nesta obra essencial, Chomsky desmonta o mito da imprensa livre e revela como a mídia atua como ferramenta de propaganda, fabricando apoio popular a guerras, governos autoritários e interesses econômicos, muitas vezes com a conivência de líderes religiosos e discursos morais falsamente sagrados. Feito. Revolucionou a linguística ao desenvolver a teoria da gramática universal, que defende que todos os seres humanos nascem com uma estrutura mental inata para a linguagem. Essa descoberta mudou profundamente a forma como entendemos a mente, o aprendizado e a autonomia do pensamento, em contraste direto com a obediência imposta por sistemas dogmáticos. Principais pontos de reflexão. Vestígios de politeísmo na Bíblia. A Bíblia, apresentada como marco do monoteísmo, carrega em sua origem traços claros de politeísmo. A frase "façamos o homem à nossa imagem", de Gênesis 1:26, não é uma exceção isolada, ela reflete uma herança direta de mitologias semíticas mais antigas, onde Yahvé era apenas uma das muitas divindades cultuadas pelas tribos hebraicas. O termo Elohim, utilizado repetidamente no Antigo Testamento, é morfologicamente plural, e aparece lado a lado com referências aos Baalim, Acheras e outras entidades. Durante séculos, práticas como os sacrifícios aos deuses do deserto foram integradas ao culto oficial antes de serem reinterpretadas pela teologia sacerdotal. Mesmo após a suposta centralização do culto em Jerusalém, reis como Salomão mantinham altares para outras divindades em suas cortes. O monoteísmo bíblico não surgiu puro e completo, foi uma construção tardia que exigiu perseguição religiosa e repressão cultural interna. Um Deus que ordena genocídios. Em Deuteronômio 20:16-17, a divindade bíblica determina a completa aniquilação de povos inteiros, com base apenas em sua identidade étnica e religiosa. O texto não sugere uma guerra defensiva ou simbólica, se é uma política de extermínio. Nada deixes com vida. Heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus e jebuseus são os alvos. Esse modelo de guerra total, autorizado por Deus, antecipa as lógicas do genocídio moderno, limpeza étnica, imposição cultural e destruição absoluta do outro. Não há espaço para convivência, apenas submissão ou morte. Essa narrativa foi usada séculos depois para justificar campanhas de conversão forçada, como as Cruzadas, e mais tarde a missão civilizatória europeia sobre os povos colonizados, especialmente na África e nas Américas. O massacre dos Midianitas. O capítulo 31 de Números é um dos trechos mais violentos e moralmente repulsivos das Escrituras. Moisés, seguindo ordens divinas, comanda o assassinato em massa dos midianitas, e todos os homens e todas as mulheres que não fossem virgens devem ser mortos.
As jovens virgens são poupadas, não por misericórdia, mas para serem distribuídas entre os soldados. O próprio texto enumera, e 32.000 meninas foram capturadas. Destas, 32 são oferecidas como tributo a Deus. Essa linguagem transforma seres humanos em espólio de guerra e consagra o abuso sexual como prática ritual. O que hoje seria considerado crime de guerra, na Bíblia é interpretado como obediência sagrada. É um dos exemplos mais claros de como a fé institucionalizada pode normalizar a barbárie sob a aparência de santidade. Um modelo teológico de conquista e dominação. O relato da conquista de Canaã, nos livros de Josué e Juízes, descreve uma campanha militar com requintes de brutalidade estratégica. Josué recebe ordens diretas de Deus para destruir populações inteiras e queimar cidades como forma de purificação da terra. Em cada vitória, reis são degolados, soldados são exterminados, civis são massacrados. A cidade de Ai, por exemplo, é cercada e destruída, com todos os seus habitantes mortos. Esse modelo teológico legitima a guerra como ferramenta de expansão religiosa e fornece um protótipo de colonialismo violento. A fé é usada como direito de propriedade sobre terras e corpos. Esse padrão reaparece nos discursos de dominação europeia. Os colonizadores cristãos viam-se como novos israelitas, com a missão de destruir o pagão para fundar um mundo de ordem divina. A naturalização da violência ritual. As práticas rituais ordenadas por Deus no Antigo Testamento transformam a violência física em liturgia. Sacrifícios de animais, derramamento de sangue no altar, apedrejamentos públicos, penas corporais, tudo isso é integrado à rotina espiritual. Em Levítico 20, a pena para o adultério, para o sexo incestuoso e para a homossexualidade é a morte. Em Deuteronômio 21, um filho rebelde pode ser apedrejado à entrada da cidade. Não há espaço para perdão, nem gradação moral. A justiça divina, nesse modelo, é arbitrária, coletiva e irreversível. Essa doutrina violenta não ficou no passado, ainda hoje, regimes teocráticos inspirados em visões fundamentalistas dessas passagens aplicam penas de morte e amputações, alegando obediência a Deus. A moralidade relativizada pelo sangue. A Bíblia apresenta um paradoxo profundo, é ao mesmo tempo um código moral e um manual de guerras. Em um versículo, ordena o amor ao próximo, ou no seguinte, exige o extermínio dos que adoram outros deuses. O caso da destruição de Jericó, de Josué 6, é emblemático. A cidade é invadida, e todos, homens, mulheres, crianças, animais, são mortos. Apenas Raabe, que ajudou os espiões israelitas, é poupada com sua família. O resto é aniquilado sem distinção. A ética bíblica, nesse contexto, não é baseada em compaixão, mas em submissão absoluta à autoridade religiosa. O bem não está no respeito ao outro, mas na fidelidade cega ao mandamento divino. Isso desumaniza o adversário e transforma a violência em virtude. A inspiração para guerras reais. Durante a colonização das Américas, a Bíblia não foi um livro de meditação espiritual, foi um instrumento político. Os conquistadores espanhóis, portugueses e britânicos usaram as passagens bélicas do Antigo Testamento como justificativa moral para dizimar povos inteiros. O rei espanhol Carlos V declarou que as terras do Novo Mundo eram herdadas por direito divino e que os nativos, ao resistirem, estavam recusando o Deus verdadeiro, o que legitimava sua morte. No Brasil, os jesuítas catequizavam indígenas sob ameaça de castigo eterno e destruição cultural. Línguas nativas foram proibidas, cosmologias foram destruídas, tradições milenares foram associadas a demônios. E tudo isso era feito com uma cruz em uma mão e a espada na outra. Análise da frase. A Bíblia é politeísta, com um Deus guerreiro exigindo genocídio. Essa frase reúne, em poucas palavras, três elementos centrais do Antigo Testamento: pluralidade divina, violência legitimada e extermínio sagrado. Chomsky nos obriga a olhar para o conteúdo da Bíblia sem as lentes da reverência. Ele revela que muitos dos textos que sustentam civilizações, leis e morais também foram usados para justificar guerras, submissões e genocídios ao longo da história. Sua análise não é contra os crentes, é contra a narrativa impune de um Deus moralmente perfeito, enquanto esse mesmo Deus, nas Escrituras, decreta a morte de povos inteiros por não o adorarem. Essa frase desmonta a ilusão de um monoteísmo ético e revela uma divindade moldada à imagem das sociedades violentas que a criaram.
Ponto de vista. A frase de Chomsky exige desconstrução. Exige coragem para reler o que nos foi ensinado como sagrado. E lança perguntas que ferem, mas libertam. Como podemos celebrar um livro sagrado que contém ordens explícitas de massacres? Se a Bíblia molda nossa moral, o que significa quando ela aprova a destruição de inocentes? Por que silenciamos os traços politeístas do texto quando queremos defender o monoteísmo absoluto? Se Deus ordena genocídios, como ele pode ser considerado o símbolo do bem? Estamos venerando a justiça ou apenas repetindo o medo disfarçado de fé? Essas perguntas não são uma heresia. São o início de uma consciência crítica que se recusa a aceitar a violência como divina. Se esse conteúdo te fez pensar, curta o vídeo, inscreva-se no canal Ensinamentos Brilhantes e compartilhe com quem ainda acredita que toda fé é sinônimo de bondade. Aqui, nós não atacamos a espiritualidade, mas exigimos que ela seja ética, racional e livre da sombra da violência. Até o próximo vídeo.